A urgência não é nossa, é a urgência de Deus. É uma urgência que não é desespero, mas é a urgência de que nós precisamos fazer a vontade de Deus. E não podemos sair fora dela, porque poderemos ter percas com consequências eternas. Urgência, responsabilidade, imediatamente. A obediência envolve urgência. Deixa eu repetir isso para você. A obediência envolve urgência. Urgência. Em segundo lugar, a obediência envolve responsabilidade. Olhe para o versículo 13. No sábado, saímos para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido, ou estavam naquele lugar. Então, eles não foram para ter uma visão do lugar, fazer um planejamento. Não. Imediatamente saíram e foram pregar o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali. A obediência envolve urgência e responsabilidade. Não adianta você dizer, eu obedeço a Deus. Eu te pergunto, existe uma urgência de Deus no seu coração? Existe uma fome por obediência, por responsabilidade, aliás? Deixe-me colocar algumas exortações aqui. Por favor, abra suas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Observe essa frase. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. Vamos analisar esses textos. Primeiro ponto que eu quero lhes mostrar. Podemos proclamar o Senhor. Podemos proclamar o Senhor por meio de suas obras. E mesmo assim, estamos em completa desobediência à sua vontade. Você vê o quanto isso é delicado? Podemos dizer, Senhor, Senhor, naquilo que fazemos, nas nossas obras. Veja que o Senhor está falando de pessoas que profetizaram em seu nome, ou expeliram demônios, ou fizeram muitos milagres. Esta é uma forma porque as pessoas podem proclamar o nome do Senhor, mas está em completa colisão com a sua vontade. Há um texto, irmãos, que ele precisa estremecer o nosso coração. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, diz assim, manifesta, se tornará a obra de cada um. Manifesta. Isso precisa falar alto ao nosso coração. 1 Coríntios 3, 13, me perdoe, Jordana. Manifesta, 1 Coríntios 3, 13, manifesta se tornará a obra de cada um. Porque naquele tribunal de Cristo, o Senhor vai julgar, não é o tamanho, a quantidade, o tempo, a grandeza, mas a motivação. A motivação. Eu fiz dentro da vontade de Deus. O que eu fiz estava alinhado com o tempo, o modo e a maneira de Deus. Essas três coisas precisam estar juntas. A obediência tem a ver com o tempo, com o modo. Olhe bem, nós só podemos dizer Senhor, Senhor, se o nosso coração estiver em completa obediência a Ele. Isso é muito, muito sério. Por quê? Porque, do contrário, o que nós temos para oferecer para o Senhor é madeira, palha e feno. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 3. O que quer dizer madeira, palha e feno? Ativismo religioso, ativismo espiritualista. Aquilo que fizemos, e as pessoas até deram glórias, mas o Senhor não teve a sua glória.
Nós não buscamos a glória ou as glórias que as pessoas dão ao nosso serviço. Nós buscamos a glória do Senhor. É a glória dele, não as glórias que as pessoas proclamam. Como podemos definir, irmãos, o que é essa visão celestial? Como podemos definir isso? O que é visão celestial? O que implicou para Paulo a visão daquele varão macedônio? O que aquele varão representa? O que quer dizer isso para nós? Irmãos, irmãs, o assunto visão celestial é um assunto primordial, fundamental para a vida cristã. Eu lamento dizer, mas hoje nós vivemos dentro de um tempo em que a superficialidade é a grande marca das pessoas. Infelizmente, irmãos, superficialidade, conhecimento bíblico e intelectual. E hoje, as pessoas se dão ao luxo de ouvir o que elas quiserem, o melhor que elas puderem, baseado em mensagem de internet. Eu não estou dizendo que isso está errado. Estou dizendo é quando isso se torna o seu relacionamento espiritual. Você não tem uma comunhão no corpo. Você não tem uma palavra governante na assembleia onde você está. Esses dias, eu até contei isso para alguns irmãos, eu estava numa comunhão com um grupo de pessoas aqui do local. Então elas conversaram muitas coisas, citaram muitas mensagens, citaram muitas palavras, porém nenhuma palavra do que tem sido ministrada aqui. Me dá uma sensação de que o que a gente faz aqui nunca foi importante para essas pessoas. Não tem uma palavra que governa, não tem uma palavra que apacenta, não tem uma palavra que traz direção. Isso é grave. Sabe por quê, irmãos? Superficialidade é uma vida espiritual de conforto. Na superficialidade, eu não vou ter crises. Eu não preciso me envolver tanto para ter crises. Então as pessoas preferem o caminho do conforto, da superficialidade, da mediocridade. Deus chama homens e mulheres para serem corajosos. Deus está nos chamando nessa hora tão complexa, tão confusa, em que as trevas estão cobrindo a terra com muita intensidade. E Deus deseja levantar pessoas aqui, nesse tempo, que estão dispostos a obedecer o Senhor, custe o que custar. Pessoas que estão dispostas a ouvir o chamado de Deus em seus corações, como aconteceu com Paulo em Troade. Amados irmãos e irmãs, o que é visão celestial? A visão celestial tem a ver com o mistério da vontade de Deus. A vontade de Deus é um mistério. A vontade de Deus não é algo que você aprende lendo livros. A vontade de Deus, de maneira pessoal, de maneira particular, difere de uma pessoa para outra. O que Deus exige de você é diferente do que Ele exige de mim. E nós já vimos quais são os pilares. Como podemos conhecer a vontade de Deus. E o que é essa visão celestial? A visão celestial tem a ver com a revelação do mistério da vontade de Deus. Se a vontade de Deus é um mistério, então como que eu vou poder saber? Lembre-se, vida de consagração, vida de santidade, vida do Espírito. Mas aqui eu quero colocar um texto. Efésios capítulo 1, versículo 19, apenas para ampliar o assunto. Não é para interpretar, mas para ampliar. Efésios 1, 19. Diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, isto é, o seu bom prazer, a sua satisfação que ele propôs em Cristo. Há uma satisfação, há um propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Todo o propósito de Deus se concentra em seu Filho. Então podemos dizer em outras palavras, o supremo e eterno propósito de Deus não é ter uma família de muitos filhos conformados à imagem de Cristo. O supremo e eterno propósito de Deus não é ter uma igreja para o seu Filho, um santuário para o seu Espírito. O supremo e eterno propósito de Deus é Cristo. Cristo é o supremo e eterno propósito de Deus. Esses chavões de retórica é só retórica. Então nós temos que olhar isso com muito cuidado. O mistério da sua vontade, a vontade de Deus é um mistério.
Mas seja lá qual for a vontade que ele tem para a sua vida, ela tem a ver com a satisfação que ele propôs, estabeleceu em seu filho. Pensa nisso, irmãos. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu queria que você parasse, meditasse nessas palavras. A vontade de Deus é um mistério. É um mistério que precisa ser revelado. Mas esse mistério, essa vontade misteriosa que Deus tem para cada um de nós, essa vontade desconhecida, essa vontade elevada que Deus tem de forma distinta para cada um de nós, tem a ver com aquilo que Ele estabeleceu em seu próprio prazer, ou para o seu próprio prazer em seu Filho. Esta palavra beneplácito é alegria, é o bom prazer, é a sua satisfação, é a satisfação que Ele propôs em seu próprio Filho. É um caminho que Ele estabeleceu para nós.